Bom dia, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula. Separei duas ferramentas aqui, extremamente importantes. Deixei separado para que o entendimento fique melhor. Eu deixei aqui o livro de profundidade. Deixa eu colocar ele escrito aqui para que você anote aí. Esse é o livro de profundidade. Vou explicar qual a utilidade dele para você do básico. Tirar de vez as dúvidas com relação a cada plataforma. Estou fazendo essa aula detalhada. E aqui nós temos o volume do preço, né? Volume price, ou pode ser volume do preço. Qual a importância dessa janela? Profundidade. Na profundidade nós temos o preço, nós não temos ele detalhado conforme o book de ofertas que você teve na aula passada. Aqui nós temos a quantidade de lotes por nível de preço, né? Qual a importância disso aqui? A importância para você saber até onde o mercado pode se movimentar. O mercado ele se movimenta através de oferta e demanda. Então, se nós temos um mercado aqui, que dá para perceber aqui pela boleta, que ele vem caindo, e nós percebemos aqui que ele está negociando no 795, olha só, no 795. E nós temos muitos lotes aqui na região do 788, nessa região aqui, ó, 788, 790. O que que isso significa? Isso significa que tem uma demanda muito grande aqui nessa região querendo comprar dólar, né? E aí, o que que você precisa interpretar disso? Será que tem apetite vendedor para ir buscar esses lotes? Né? Se você é um trader de uma mesa, né, uma tesouraria, por exemplo, o Itaú, e você precisa aí vender 5.000 contratos, imagina que você precisa vender 5.000 contratos, né? Montar uma posição urgente aqui no fundo. Poxa, é extremamente interessante para você essa região aqui, né? Por que essa região é extremamente interessante? Porque só aqui nessa região você consegue montar uma posição de mais de 2.000 contratos, olha só. No 790 eu tenho 800 lote, no 89, 850, 695, 590. Então, a profundidade ela serve para a gente se balizar até onde o mercado pode ir, né? Se o mercado tiver apetite, o mercado pode buscar essa região, né? Ele pode vir buscar esses contratos que estão aqui. Na profundidade, eu não sei de quem são esses contratos. Como que eu faço para saber de quem são esses contratos? Aí você olha na aula anterior, o book de ofertas, ele mostra, né? Você vai fazer o que no book de ofertas? Você vai descer a barra de rolagem, né? Lá no book de ofertas, e ele vai mostrar para você de quem são esses lotes, né? E aí, como medir o apetite vendedor? Será que o mercado, eu sempre digo, será que o mercado tem drive para cair mais? O que é drive? Tem força? Bom, o mercado, pelo que eu estou olhando, né, neste dia, ele está caindo muito. O vendedor está agredindo muito no Times in Trade, está indo buscar os lotes. Então, tem uma possibilidade que o mercado venha buscar essa região aqui. O mercado é movimentado a oferta e demanda. Eu tenho oferta nessa região de mais de 1.000 contratos. Eu tenho demanda? Quem é demanda? Eu tenho vendedor para ir buscar essa região, né? Então você precisa analisar dessa forma a profundidade. E aí o mercado chegando nessa região aqui, será que ele vai consumir esses lotes? Se o mercado chega nessa região e não consome esses lotes, o que que fica a entender? Que essa é uma região de suporte forte, né? O vendedor vendeu, mas não conseguiu derrubar o mercado. Por que que não conseguiu? Porque tinha uma força compradora muito mais forte nessa região do que uma força vendedora. Então, a profundidade, você tem que ficar atento a isso. Regiões onde tem muitos lotes são regiões importantes, né? São regiões onde o mercado pode dar uma pausa, né? Agora, se o apetite estiver muito comprador, o mercado pode, né, muito vendedor ou comprador, o mercado pode passar por essa região como se não fosse nada. Por exemplo, o player do Itaú aqui precisa vender 5.000 contratos. Eu não sei, são exemplos hipotéticos, né? Precisa vender 5.000 contratos. Chegando nessa região, o que que o Itaú vai fazer? O Itaú vai passar por essa região aqui como se não fosse nada, né? Ele vai montar a posição dele de 5.000 contratos e o mercado vai acontecer o quê? Vai cair mais, né? Então, sempre ficar atento aos interesses dos players, né? Como ficar atento? Eu não sei o interesse do player,
mas eu percebo a forma como ele agride o mercado. Eu percebo que ele tem apetite para derrubar ainda mais o mercado. Então, se ele tiver apetite, ele vai enxergar esses lotes aqui como uma forma de aumentar a sua posição de venda ou de montar uma posição aqui nessa região. Agora, se chega nessa região e não existe um player do Itaú, né, um outro player que tem esse apetite para derrubar o mercado, o que vai acontecer? Né? Chega nessa região, eu não tenho esse player aqui que quer consumir esses lotes. O mercado vai fazer o quê? O mercado ele vai acabar, deixa eu cancelar aqui, ele vai acabar se segurando, né? Ele vai acabar segurando nessa região e aí possivelmente ele faz o quê? Ele faz uma inversão de fluxo, né? Por quê? Ficou caracterizado que nós não temos uma força vendedora para passar essa barreira aqui. Então o mercado tende a subir. Lembra na nossa aulinha de suportes e resistência, né? O que é um suporte? Deixa eu colocar um quadro branco aqui. Isso é um suporte, né? Isso é uma resistência. O mercado veio caindo. O mercado veio caindo e chegou naquela região onde tinha muitos lotes. O mercado não conseguiu superar aquela região, né? Consumiu parte dos lotes, não conseguiu superar aquela região. Fez um falso rompimento. O que é um falso rompimento? O falso rompimento é quando o mercado testa uma região e não consegue ultrapassar. Deixa eu mudar a abinha aqui. Olha só, ele fez um falso rompimento, chegou a romper a linha, né? Mas aí o vendedor não teve mais força para derrubar o mercado. O que acontece? O comprador, percebendo disso, ele começa a impulsionar o mercado para cima, né? E o mercado se move com base em correções, né? O mercado sobe e novamente pode vir testar a outra região aqui em cima. Que região é essa aqui em cima? Essa região, deixar sem acento, é uma resistência. Essa região é um suporte, né? E aí fica-se caracterizado que a região onde tem uma profundidade, onde tem muitos lotes, é uma região importante. Deixa eu alterar aqui novamente. Essa é uma região importante, né? Por que é importante? O preço veio até essa região, tinha muitos lotes lá, o vendedor não teve apetite e derrubou. Agora, se surge uma figura de um player que vem vendendo muito no mercado e o comprador não consegue derrubá-lo, o que acontece? Ele consome toda a liquidez e faz o mercado cair. E automaticamente essa região aqui que era um suporte aqui, ela passa agora a ser uma resistência, olha só. Para o mercado voltar a trabalhar acima dessa região, ele vai ter que ganhar da força vendedora. Que ele, quando chega aqui, a força vendedora fala o quê? Opa, mercado para baixo novamente. É como se você, né? Você está defendendo essa região aqui. O comprador tenta segurar o mercado novamente e aí aqui vai ser uma região de resistência. E quando chega aqui, você fala, opa, aqui foi onde eu montei minha posição. Sai daqui que eu estou defendendo a minha posição, né? Então, a profundidade ela é importante para você saber identificar essas regiões importantes no book, né? Regiões onde pode ter forte defesa, onde pode ter muita briga. Kaique, pode acontecer do mercado chegar nessa região aqui, o mercado chegar, cancelar aqui, nessa região e ter cancelamento de lote? Pode acontecer sim, né? Isso chama o quê? O cara pendura um monte de lote, chama o mercado para baixo, quando chega aqui nessa região, ele cancela. Geralmente isso acontece pelo quê? Isso acontece pelo próprio vendedor. Ele pendura um monte de ordem, né? O cara está vendido, ele pendura um monte de ordem do lado na compra só para chamar o mercado, né? Para dar para mostrar para o mercado que tem apetite, né? Que tem oferta de lotes na compra. Só que na verdade essa oferta de compra não é do comprador de fato. Essa oferta de compra é do vendedor, né? Ele está blefando no mercado. Ele está dando uma oferta que não existe. Só que geralmente quando acontece isso, o mercado vai lá testar. Aí o mercado chega naquela região, né? Aí cancelam os lotes, somem todos os lotes. Deixa eu tirar aqui, que é essa daqui. Somem todos os lotes aqui. E aí o vendedor percebendo, né, que não tem mais lotes aqui nessa região, o vendedor que de fato quer levar o mercado para baixo, ele pode também acabar
trazendo o mercado para cima, porque é uma falsa oferta de venda. Mas isso é um efeito de especulação natural do mercado, né? Os caras constantemente jogam lotes para uma posição, o mercado chega naquela região, os lotes somem, os blefs do mercado. E aí o mercado, como o cara precisa de lote, o mercado acaba rejeitando a região e subindo. Mas a maioria dos casos que acontece é o mercado vir testar essas regiões e aí ele mede forças. Quem é que está forte? É o vendedor? Quem é que está forte? É o comprador? E aí é onde pode se iniciar os possíveis movimentos de absorção ou de exaustão. Então, quando eu falo o mercado tem drive para cair mais, por que o mercado tem drive para cair mais? O mercado tem drive para cair mais porque a região aqui do 90, ó, tem muito lote. Então, o mercado pode vir buscar essa região aqui, né? Então, quando fica esperto, o mercado tem drive para cair mais, ele pode vir, né? Estou até sendo repetitivo, buscar essa região aqui e possivelmente voltar a subir. Ou ele passa batido, né? Tem um player que tem interesse de socar o mercado para baixo e o mercado vai embora. Isso é um pouquinho sobre a profundidade, livro de profundidade que vocês têm aí na plataforma de vocês, na nossa montagem de tela. Uma outra ferramenta que é extremamente importante também, vou até tirar esse cara daqui. Vamos colocar aqui, compactar a aula. Volume do preço, volume at price. Deixa eu ver se ele está aqui. Volume do preço. Qual a importância do volume at price? Eu sempre deixo ele marcado aqui num período de 15 minutos. Se você for operar no período da tarde, é importante que você opere num período superior a 15 minutos, ó, de 60 minutos ao dia de hoje. Por que isso, Kaique? Enquanto eu opero das 9 até as 10h10 da manhã, o mercado precisa me mostrar uma frequência rápida, uma região de valor. Então, no período de 15 minutos, ele vai me dar essa região muito rápido. Então, essa preferência de operar nos 15 minutos. O que significa essa faixa de cor? Né? Aqui do 97 até o 92, olha só, do 97 até o 92. O volume at price diz o seguinte, que o mercado está brigando nessa região. Abaixo do 92, o dólar tende a ser mais vendedor. Acima do 97, o dólar tende a ser mais comprador, né? Então a gente tem aqui uma região de respiro de dólar, ele pode respirar até o 97 e voltar a cair. Ou se ele superar o 97, pode ser que ele venha buscar novas regiões de preço. E aí, linkando com a profundidade do preço, que nós acabamos de estudar, o mercado perdendo 9,2, qual a próxima região que ele pode vir testar? A próxima região que ele pode vir testar é essa região aqui, onde tem muitos lotes, né? Aí ele pode vir brigar aqui embaixo novamente, entendeu? Agora, como saber se eu estou mal comprado ou, né, mal vendido? Um cara que está bem vendido no dólar pela frequência do mercado, quem está bem vendido está vendido aqui, ó. Está vendido aqui na região do 97. Na verdade, quem está bem vendido, até essa região aqui está bem vendido, ó. Do 97 ao 9,5 ele está bem vendido, porque ele está dentro da frequência do mercado, né? Se o mercado superar o 97 e ele está vendido, ele estopa onde? Ele estopa aqui na região do 800, né? O stop dele está curto. Quem é que está mal vendido? O cara que está mal vendido é o cara que está vendido nessa região aqui, ó. Ele está vendido aqui embaixo, 93, 92. Ele está vendido no fundo, olha só, o mercado precisa perder essa região, o mercado precisa perder essa região para ele ganhar dinheiro, né? O importante é que você tenha uma coisa em mente. Você precisa sempre estar vendido próximo das máximas, né? Próximo das máximas ou comprado próximo das mínimas do volume at price. Se você estiver vendido aqui nas médias aqui, é muito ruim. Você pode ficar no balanço do mercado, né? Você pode ficar, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, o mercado veio caindo. Mercado caindo, caindo, caindo. Chegou no 9,2, você foi lá e pum! Ah, o mercado vai romper. Vendi no 9,3. Vendeu no 9,3 aqui, ó. Você tá mal vendido. Não, o mercado caiu até o 9,2, eu vou controlar a minha ansiedade e vou aguardar o mercado vir até o 9,7, né? E aí você faz o quê? Você faz uma vendinha aqui no 9,7. Aqui você está bem vendido, né? E aqui você está mal vendido, né? Então tente trabalhar sempre nos extremos da frequência do mercado.
né? O importante é que você esteja dentro dela, mas não no meio, tá bom? Se você estiver no meio dela, você pode se dar muito mal. Ou às vezes o que acontece, né? O mercado vem caindo, caindo, e aí nós temos uma frequência aqui do 800, vamos supor, até o 95 aqui. E aí o que acontece? O cara pega e vende dólar aqui no 96,5. Ele está vendido aqui no 96,5. Deixa eu melhorar essa setinha aqui. Está vendido aqui, 96,5. E aí o mercado vem subindo, subindo, e o que acontece com ele? O mercado está negociando aqui no 802. Ele segurou, ele não estopou a posição ainda dele. Ele está tomando aí mais de 5 pontos para trás. E aí o que acontece? Ele vai e faz um preço médio. Só que o preço médio dele, né? Vamos até melhorar essa situação aqui. O cara está vendido. Vou pegar aqui do 800. Ops. Está vendido aqui no... Fazer essa frequência aqui. Ele está vendido aqui no 95. Opa. 800 até 96. O cara está vendido aqui no 95. E o preço está negociando aonde? O preço já saiu da frequência do mercado. Ele não entende nada de frequência do mercado. O mercado está trabalhando fora dessa faixa. E aí o que ele faz? Ele está vendido em 1 aqui, e aí ele tenta corrigir o preço. Ele faz um preço médio. O que é um preço médio? Se você está vendido em um contrato aqui no 95 e você faz uma venda aqui na região do 802, aqui no 802, para estar negociando aqui, o que você vai fazer? Do 95 até o 802 são quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele vender mais um contrato aqui, o preço médio dele vai vir basicamente para essa região. O que isso significa? Ele está trazendo o preço dele para dentro da frequência. Isso é um sinal bom? É um sinal bom porque mesmo que o mercado suba, tem uma chance enorme do mercado voltar para dentro da frequência do mercado e ele sair no 0 a 0 nessa posição, ou ele sair com meio ponto, ou até ele ajustar o preço e o mercado cair. Mas o que muitas pessoas fazem é que ele faz às vezes um preço médio e ele não joga o preço dele para dentro dessa frequência do mercado aqui, ó. Ele faz um médio e fica fora da frequência, né? Por exemplo, vou apagar tudo aqui. O cara vendeu aqui no 95,5 e depois vendeu mais um aqui no 802, né? A frequência do mercado está trabalhando, por exemplo, nessa região. Ele já está totalmente, né? Ele já está fora do mercado. Vou corrigir isso aqui. Vamos aumentar esse campo aqui. Vou usar o exemplo aqui que está trabalhando aqui, do 97 até 92,5. 97 até o 92,5. Ele está vendido no fundo. Está vendido aqui no 92,5. Vendeu um fundo, infelizmente. E aí o mercado já está negociando lá no 800. E aí acontece uma coisa, o mercado já passou a trabalhar em uma outra frequência. Olha só, o mercado faz o quê? Ele vai mudar. Aí o mercado começa a trabalhar na frequência do 803 a 800. Ou seja, ele está vendido aqui no 92. O mercado está negociando aqui no 2. Ele vai bater um preço médio e o preço dele não vai ficar dentro dessa frequência aqui. Então, o que significa? A chance dele tomar um stop é imensa, porque ele está fora da frequência do mercado. Então, quando você for corrigir o seu preço, é importantíssimo que você tente sempre trazer o seu preço para dentro da frequência do mercado, tá ok? Se você ficar fora dessa região aqui, você tende a tomar um stop. Então é importante você sempre tentar trabalhar dentro dessa faixa de preço que o mercado está negociando. Ressalto também que o Volume at Price ele é extremamente importante para se operar quando o mercado, deixa eu colocar, está, vou alterar aqui, quando o mercado está lateral, o Volume at Price funciona muito bem.
mercado lateral, mercado altista com respiro. Também o mercado definido, o mercado baixista com respiro. Kaique, o que significa isso? No mercado altista nós temos uma tendência de alta. Ele sobe, respira, sobe. E o que o Volume at Price vai mostrar para você? Que o mercado ele acumulou dentro de uma região. Ele acumulou. Né? Essa é a região que ele está trabalhando, olha só. Ele acumulou aqui. E o que esse Volume at Price está dizendo para você? Que acima dessa região o dólar é comprador. Abaixo dessa região o dólar é mais vendedor. Ele perde a faixa de negociação. Ele perde o respiro. Então, ele saindo fora daquela faixa, ele tende a explodir para um lado. A mesma coisa equivale para o mercado baixista. Né? O mercado baixista é a mesma coisa. O mercado baixista está caindo, respira, volta a cair novamente. E aí o mercado forma uma faixa aqui de negociação. Ele trabalha nessa região, na perda dessa faixa ele tende a mudar a direção. Né? Então aqui nós chamamos essa região aqui de região de respiro. Respiro de mercado. E no mercado lateral? Funciona muito bem também, Volume at Price. O mercado lateral é o quê? Nós temos um suporte, nós temos uma resistência. O mercado lateral ele fica se debatendo aqui, né? Olha só. E aí no Volume at Price, o que você vai ter no Volume at Price? Você vai ter uma região de acumulação aqui, ó. Ele vai ficar acumulando, né? Ele vai ficar trabalhando nessa região. E aí o que acontece? Caso ele rompa essa região, ele se torna comprador. Caso ele perca, ele se torna vendedor, né? Isso são mercados importantíssimos e onde são mercados que, na verdade, fazendo uma correção, são mercados em que o Volume at Price funciona muito bem. Lateral, altista com respiro e baixista com respiro. Mercado que não funciona bem o Volume at Price. Mercado volátil, vou deixar sem acento. Né? O que é o mercado volátil? O mercado volátil é o mercado que se movimenta muito rápido, né? O mercado sobe, o mercado cai, o mercado desce, o mercado sobe, cai. Não dá tempo do mercado formar uma frequência, porque o mercado está muito rápido, né? O Volume at Price precisa do quê? De pelo menos 15 minutos para formar uma frequência. O que é uma frequência de mercado? Uma frequência de mercado, o que é aquela faixa, né, que ele faz? Isso daqui. A frequência de mercado, ela é... Cadê a letrinha aqui? Ela é uma região de forte negociação. Agora, se não teve negociação nas regiões, o mercado não conseguiu parar ali, fixar e trabalhar o preço, o Volume at Price não serve para nada, ele não consegue formar uma área de valor. Então vai ter dias que você vai olhar para o seu Volume at Price e ele não vai ter nada, né? Ele não vai ter aquele feixe destacado, porque ele não consegue formar uma frequência no mercado, tá? Mas fora o mercado volátil, né? Nós temos, fora o mercado volátil, ele funciona muito bem no lateral, no altista e no baixista com respiro. O volátil também ele se estende a um mercado extremamente difícil de se operar com Volume at Price, que não deixa de ser volátil, que é mercado com notícias. A notícia não dá tempo de formar uma região de valor e não funciona. Outro mercado que o Volume at Price não funciona bem, abertura. Né? O mercado na abertura, a abertura é muito rápida, abriu, caiu, segurou, foi, né? Voltou. E aí você olha para o seu Volume at Price e não vê nada. Ou então você vê ele destacar uma corzinha ali, né? Você olha ali para o Volume at Price na abertura e fala, nossa,
O mercado abriu, tem 3 minutos e o volume at price já está marcando uma corzinha ali. Não dá para confiar na frequência do volume at price na abertura. Por que não dá para confiar? Porque o mercado acabou de abrir, né? Os players montam posição na abertura. O que é uma montagem de posição? Uma montagem de posição é o caso que eu usei do Itaú, né? O cara precisa comprar 5.000 contratos, ele faz isso o quê? Na abertura. E aí o cara do Itaú está com 2.000 contratos na compra, do nada o que ele faz? Ele sai comprando um monte. E aí você fala, eu vou vender aqui nessa região do volume at price, porque o mercado vai bater e vai cair, mas na abertura o volume at price não é confiável, tá? Porque na abertura os players estão montando posição. O volume at price ele já é mais confiável quando o mercado já deu uma estacionada, já deu uma consolidada. Então tome muito cuidado, né? Você está operando aqui na abertura, o mercado formou uma região de valor, você fala, eu vou vender no 97. Não faça isso na abertura. O volume at price não é confiável para se operar abertura. Bom, expliquei bastante sobre o volume at price, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que tiver, manda lá no grupo, tá ok?